Bom, gente, para esse quarto vídeo, então, eu separei para a gente falar um pouco sobre o Daily Coffee e do CoffeeBot, que é a inteligência artificial. O Daily Coffee, ele é uma opção que você coloca aqui quantas horas líquidas você quer estudar naquele dia, você configura se você quer estudar clínica, GO, pediatria, eu vou colocar aqui que eu quero usar só GO e não quero fazer flashcards. Aí você vai colocar aqui que você tem 4 horas líquidas para estudar e ele vai gerar um cronograma para você baseado no que ele acha que você tem que fazer naquele dia, que vai se adequar melhor à sua rotina. Então a gente tem aqui para fazer 1 hora de revisão núcleo, para assistir tais aulas do Coffee Express, igual eu falei, revisão núcleo sempre sendo essencial, modelo ativo de revisão, e as tarefas mínimas que você vai ter que fazer. Então é uma funcionalidade bem bacana aí. O CoffeeBot, ele tá cada vez melhor. Esse modo preceptor, por exemplo, quando eu gravei aqueles primeiros vídeos, ele não existia. E o que ele é? O modo preceptor, ele vai responder conforme a aula e conforme o banco de questão, qualquer dúvida que você tiver. Então, vamos começar aqui com uma coisa mais básica, tipo assim, o que é tireoidite de Hashimoto? Aí ele vai pegar, vai pesquisar no banco de questão e vai jogar para você no final ainda algumas questões que cobram esse conteúdo que você perguntou para ele. Então aqui ele vai fazer bem resumidinho, quadro clínico, diagnóstico, tratamento e quais foram as fontes que eles usaram e aqui algumas questões se você quiser fazer. Então aqui ó, tem uma questão e aqui você pode revelar a resposta e vai ter o comentário bem detalhado para você estudar aquele tema especificamente. Mas pode perguntar outras coisas também, tipo como é feito o manejo inicial do trauma? Você manda, vamos colocar aqui, e ele vai pensar um pouco, vai pesquisar na base de dados e vamos esperar. Aqui, então ele já coloca aqui que é o XABCDE, que é uma atualização que teve, não faz tanto tempo, mas ele já coloca sempre mais atualizado possível para a gente estudar. Isso é uma coisa que quebra muito galho no dia a dia, tipo assim, se você estiver na correria, muitas vezes outras inteligências artificiais podem dar uma alucinada. E aqui as outras opções, né? Tem o preceptor, tem as aulas, então aqui ele vai te mostrar em qual aula que o professor fala disso. Então vamos colocar aqui hepatite autoimune, que eu tive uma aula disso na faculdade, eu quero aprofundar um pouco. Entendi, tá na mão. Então ele vai colocar aqui aula de doenças hepáticas, ele vai colocar 1 minuto que o professor cita, hepatite autoimune, vai colocar aqui algumas aulas extras, às vezes de curso, alguns outros cursos diferentes também, cursos de até algumas aulas de R+, eu já peguei aqui. Então é uma forma de acessar aulas que muitas vezes a gente nem tem acesso. Então isso é muito legal. E o modo de questões, então vamos colocar aqui como quais os fatores de risco para AVC, uma coisa assim. Aí ele vai te responder aqui não só com questões, tá vendo? Então, todas essas questões aqui falam sobre fatores de risco para AVC, você pode responder, vai revelar a resposta e vai ter aqui a resolução em formato de vídeo, tudo certinho. E basicamente eu acho que era isso sobre a inteligência artificial. É uma coisa que eu estou usando muito, tenho usado cada vez mais, acho que ajuda muito no dia a dia. Às vezes até discutindo um caso assim no internato, você pesquisa rapidinho, já te ajuda, já mostra. E você tem a confiança de que são fontes realmente que você pode confiar. Porque, como eu disse, vem da resolução ou das aulas e tudo baseado em evidência, não vai ser um surto igual algumas IAs acontecem, né? Então, acho que era isso, gente. CoffeeBot. E agora a gente vai falar um pouco mais especificamente dos cursos para a gente finalizar. Valeu!